Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar do assunto radiciação. A gente vai perceber que radiciação é uma continuidade da matéria de potenciação. Vamos falar que radiciação é uma operação inversa da potenciação. E ainda nessa aula nós vamos falar das principais propriedades que envolvem o assunto radiciação. De quebra, nós vamos tratar de alguns exercícios, resolver alguns exercícios para a gente fixar esse conteúdo, ok? Vamos lá então, vem comigo. Então vamos começar. A definição de radiciação. Raiz de índice n do número a é igual a b, tal que b elevado a n é igual a a. Lembrando que essa simbologia, esse traço aqui, significa tal que. Como a gente falou logo no início da aula, que radiciação é a operação inversa da potenciação, olha o que nós temos. Radiciação tal que potenciação. Então, a raiz de índice n do número a vai ser b, tal que b elevado a n, ou seja, esse mesmo b elevado ao índice n vai ser igual ao a, que está dentro do radical. Vamos falar aqui da composição, da nomenclatura da radiciação. Nós temos aqui a simbologia, o símbolo que é o radical, o n é o índice do radical, e esse n, olha bem, ele não pode ser zero, olha lá. O n, ele pertence ao conjunto dos números naturais, exceto zero, Lembrando que o asterisco, significa exceto zero. Então, o n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, pode ser qualquer número natural, com exceção do zero. E o a é o radicando, ou seja, o a é o número que está dentro do radical. E ele é chamado de radicando. E ele pode ser qualquer número real. Ok? A gente tem que respeitar duas condições de existência. A primeira, o que pode acontecer? Esse índice ele pode ser par ou ímpar, não é isso? 1, 2, 3, 4, ele pode ser qualquer número natural com exceção do zero. E ele pode ser ou par ou ímpar. Se o meu índice for par, o meu a, o meu radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, se o índice for par, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se o índice for ímpar, ele não tem condição. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Ok? E olha bem, se o n for par, já sei que o a tem que ser positivo ou zero, tal que b elevado a n é igual a a, com b maior ou igual a zero. Ou seja, o resultado da minha raiz vai ser sempre um número positivo ou zero, sempre que o índice for par. Agora, quando o índice for ímpar, ele pode ser positivo, pode ser negativo, ele não tem essa condição aqui que o b vai ser positivo ou zero. Ele também pode ser negativo. Então, para eu conseguir entender radiciação, eu tenho que basear nessa definição e nessa condição de existência, sempre verificando se o meu índice é par ou ímpar. Tudo bem? Vamos passar para frente então. Então, voltando um pouquinho no que a gente falou, nas condições de existência. O meu índice do radical ele pode ser ou par ou ímpar, não é isso? Se ele for par, eu já sei que o a tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o número que está aqui dentro, ele tem que ser positivo ou zero. E o b, consequentemente, vai ser positivo ou zero. O resultado da minha raiz. Mas se o n for ímpar, não tem condição. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. E aí eu coloquei uns exemplos aqui para a gente entender essas condições de existência. Olha a letra A. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9, olha bem. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque o 3 elevado ao índice 2 é igual a 9. Lembrando que a raiz quadrada
o índice é 2 e a gente não precisa descrever. Então, se a raiz for raiz índice 1, 1 tem que ser escrito. Raiz índice 3, olha lá, tem que ser escrita. Também pode ser chamada de raiz cúbica. Índice 4, tem que ter o 4 lá. Raiz índice 5, tem que ter o 5 lá. O único que a gente não escreve é a raiz quadrada, que o índice é 2. Então, a gente não precisa descrever o número 2 lá, ok? Então, a gente já sabe que a raiz é quadrada, o índice é 2. Olha o exemplo B. Raiz quadrada de 4 sobre 49 é igual a quanto? É igual a 2 sétimos. Por quê? Porque 2 sétimos elevado a 2, olha lá, potenciação. 2 elevado a 2, 4. E 7 elevado a 2, que é 7 vezes 7, 49. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Que dá quanto? Menos 8. Então, olha lá. Quando o índice é ímpar, o meu B pode ser negativo. É diferente do que acontecia lá quando o meu índice é positivo. Né? Se o índice for positivo, o B sempre vai dar positivo. Olha lá. Letra D. Raiz quadrada de 0 é 0. Porque 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que é 0. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3, é 27. Tudo bem, gente? Então, essa é a definição e as condições de existência para a radiciação. Tudo bem? Vamos para frente, então, para a gente conhecer as propriedades que envolvem a radiciação. Vamos falar agora das propriedades da radiciação. Olha lá, a primeira propriedade da radiciação. Raiz índice n de A vezes raiz índice n de B vai ser igual a raiz índice n de A vezes B. Ou seja, eu pego o número que está aqui dentro do primeiro radical, multiplico pelo número que está dentro do segundo radical, né? Desde que os índices sejam iguais. Então, para eu multiplicar os dois números de dentro do radical, os índices têm que ser iguais. E aí eu repito o índice, ok? Multiplico os radicandos e mantenho o índice. Propriedade 2 é a mesma coisa. Ó. Aqui era multiplicação, agora eu vou ter a divisão. Olha lá. Raiz índice n de A sobre raiz índice n de B vai ser igual a raiz índice n de A sobre B. Ou seja, o índice é o mesmo, mantenho o índice e divido o numerador pelo denominador. Propriedade 3. Raiz índice n de A elevado a m. Vai ser raiz índice n de A elevado a m. Vamos lembrar da propriedade de potenciação. O expoente aqui não é 1? Olha o parênteses. 1 elevado a m, olha lá. 1m. O expoente 1 e o expoente do lado de fora m. O que eu faço com esses dois expoentes? Eu multiplico. 1 vezes m é o próprio m. Ok? Quarta propriedade. Raiz índice m de A. Eu multiplico os dois índices. n vezes m. Mantenho radicando. Quinta propriedade. Raiz índice n de A elevado a m vai ser igual ao quê? Essa quinta propriedade eu estou falando o quê? Que eu posso multiplicar tanto o índice quanto o expoente do meu radicando por qualquer número, desde que eles sejam iguais. Olha lá, se eu multiplicar pelo número P o índice, eu tenho que também multiplicar pelo número P o expoente do radicando. Ok? Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei exemplos de cada uma das propriedades. A primeira propriedade, olha lá, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. O que eu faço? Ó, verifico, os índices são iguais? Beleza, eu mantenho o índice e multiplico os radicandos. 2 vezes 5, 10. Segunda propriedade, a da divisão. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Eu mantenho o índice, que é 2, olha lá, raiz quadrada de 2 sobre 5. Terceira propriedade, raiz quinta de 3 elevada a 4. Lembrando, ó, o expoente aqui não é 1 e eu não tenho o expoente aqui do lado de fora 4. 1 vezes 4, 4. Ah, se fosse 2 aqui, 2 vezes 4, 8. Ok? Quarta propriedade, raiz cúbica da raiz quadrada de 5. O que eu faço nessa propriedade?
Eu faço esses dois radicais virar um radical só. Como que eu faço isso? Multiplico os índices. Aqui o índice é 3, aqui o índice é 2, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 5. E a última propriedade, um exemplo aí para a gente entender, né? A raiz quinta de 3 elevado a 2. Se eu quiser multiplicar esse índice por 4, para eu manter a mesma funcionalidade, né, do radical, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar também o expoente do radicando pelo mesmo número que eu multipliquei o índice. Olha lá, se eu multipliquei o índice por 4, eu vou ter que multiplicar também o expoente do meu radicando por 4. Então fica 5 vezes 4, 20, 2 vezes 4, 8. Ok? É isso aí, gente. Essas são as 5 propriedades importantes que eu preciso de saber para fazer as provas lá do supletivo ou as provas do Enem. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos falar agora dos expoentes fracionários. Olha lá, eu posso ter expoentes em forma de fração. Até agora a gente só falou na potenciação e na radiciação de expoentes inteiros. Mas se o meu expoente for uma fração, olha lá, pela definição, a elevado a n sobre n é igual a raiz do índice n de a elevado a n. Como que a gente vai guardar isso aqui? Olha bem aqui para essa fração. O n está em cima, não é isso? Olha lá, n em cima. Ele vem para baixo do radical. E o n que está embaixo na fração, ele vem para cima do radical, ok? É assim que a gente vai guardar. Né? Um macetinho para a gente guardar aí, ó. Então eu tenho a fração, o numerador que está em cima e o denominador que está embaixo. Então, como que eu faço para transformar essa minha potência num radical? Eu vou mexer na fração. O que está em cima vem para baixo do radical, olha lá, está debaixo do telhadinho, né, do radical. E o que está embaixo vem para cima, fica em cima no radical. Tá certo? E eu tenho que saber o seguinte, esse meu A, ele tem que ser qualquer real positivo. Ou seja, esse número aqui pode ser qualquer número real, desde que ele seja positivo. Ele não pode ser zero e não pode ser negativo. O meu n, ó, o numerador, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser inteiro. Ó, o z, né? Lembrando, z é inteiro, número inteiro. E o m, ele pode ser qualquer número natural, com exceção do zero, o asterisco. Não pode ser zero por quê? Porque não existe fração com denominador zero, não tem divisão por zero. A gente sempre está falando disso, né? Em todas as nossas aulas. E aí eu coloquei esses 3 exemplos aqui para a gente verificar o que é isso, né? Como que a gente comporta se eu achar, se eu perceber que eu tenho um expoente fracionário. Olha lá, o primeiro exemplo. X elevado a 2/3. Olha lá, o meu expoente é uma fração, não é isso? O que eu tenho que fazer? O 2 que está em cima vem para baixo e o 3 que está embaixo vem para cima, só isso. Então, x elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x elevado a 2. Segundo exemplo, 6 elevado a 1/3. Olha lá, o expoente fracionário de novo. Então, 6 elevado a 1/3, o 1 que está em cima vem para baixo do radical. Quando é 1, não precisa descrever o expoente 1, né? E o 3 que está embaixo vem para onde? Vem para cima do radical. Então, 6 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 6. 1/9 elevado a menos 3/2. Ó, além de eu ter um expoente fracionário, o meu expoente é negativo. Olha lá, é uma fração negativa. O que a gente aprendeu ali atrás quando a gente estava vendo a aula de potenciação, né? Na aula anterior? Que toda vez que eu tenho um expoente negativo, o que eu faço com a fração? Eu inverto, não é isso? Então, invertendo aqui a fração, 1/9 passa a ser o quê? 9, porque o inverso de 1/9 é 9, né? 9 sobre 1, não precisa escrever o 1. E o expoente passa a ser positivo. Não foi isso que a gente aprendeu na potenciação? Então, eu vou ter 9 elevado a 3/2. Aí, ó, expoente fracionário e positivo, do jeitinho que a gente quer. Então, o que eu tenho que fazer? O que está embaixo vem para cima e o que está em cima, que é o 3, vem para baixo. Raiz quadrada de 9 elevado a 3. E eu sei que 9 elevado a 3 é 9 vezes 9 vezes 9, que é 729. Raiz quadrada de 729 é 27. Porque 27 vezes 27 é o quê? 729.
Ok? Então olha para você ver que legal, que bacana esse terceiro exemplo aqui, né? A gente ainda conseguiu relembrar da aula de potenciação, né? Quando eu tinha lá o meu expoente negativo, o que eu faço? Quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a fração e o meu expoente fica positivo. E aí eu continuei aplicando, né? Fazendo a aplicação de expoentes fracionários. Tudo bem, pessoal? É isso aí.